Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo ao UX Motion Design. Você sabia que a diferença de um produto que amamos e um produto que apenas toleramos está geralmente nas suas microinterações? Pois é, essa frase aí é do famoso Dan Saffer, um grande designer de interação que já lançou vários livros. Atualmente ele é designer estratégico do Twitter. E essa frase, guarda ela com você que daqui a pouco a gente volta nela. Primeiramente, queria te dar boas-vindas e já queria também te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em breve a gente vai lançar novas aulas de graça aqui sobre UX Motion. Pois bem, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre microinteração. Primeiramente, vamos entender o que é microinteração. Como o próprio Dan Saffer conceituou, microinteração é a pequena interação capaz de te dar a possibilidade de executar alguma tarefa. Pequena interação capaz de te dar a possibilidade de executar alguma tarefa. Se você pegar essa definição, você vai ver que diariamente você lida com dezenas, centenas de microinterações e você nem sabia que era uma microinteração porque já faz parte da sua experiência. Por exemplo, quando você entra num quarto e você acende a luz, você está utilizando uma microinteração. É uma pequena interação no interruptor que te dá a possibilidade de executar alguma coisa que é o quê? Acender ou apagar a luz. A gente pode ir além. Vamos supor que você vai para o shopping, você chega perto da porta, a porta se abre. Isso é uma microinteração, ou seja, a pequena interação de você estar se aproximando fisicamente da porta engatilha exatamente o que? A porta se abrir, a tarefa da porta se abrir para você entrar no shopping. Então você pode ir longe, né? Eu recomendo até você começar a imaginar e até analisar no dia a dia as diversas microinterações que você utiliza e que até então você não tinha percebido que era microinteração. No nosso caso do UX Motion, a gente está falando de microinterações no mundo das interfaces. As interfaces, elas são repletas de microinteração, desde interface web, aplicativos, jogos, tudo, sistema operacional, tudo tem microinteração. Você precisa de microinteração, por quê? Você está lidando ali com usuários, né? E os usuários vão interagir com o aplicativo, vão interagir com a interface, então vai ter muita microinteração. A grande questão não é se vai ter ou não microinteração, mas sim como que essa microinteração vai impactar na experiência do usuário. Aí que tá o grande lance, porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Twitter. Quando você vai dar um like, tem um coraçãozinho, e quando você clica, o coraçãozinho meio que se mexe, dá uma explosão de confete, assim, pum, uma parada bem sutil, bem leve. Interessante. Com certeza foi criado por um motion designer, foi implementado bonitinho, teve todo um pensamento por detrás dessa microinteração. A experiência de usar esse botão de like seria a mesma experiência do que aquele botão de like que você só clica e ele muda de cor? Vamos supor, tá o coraçãozinho cinza, você clicou, ficou vermelho, valeu aquele abraço. Se você comparar essas duas experiências, qual foi a experiência mais memorável? Qual foi a experiência que vai ficar na sua cabeça? Qual foi a experiência que realmente fez com que você fala assim, caramba, que legal. Você pode até não ter pensado conscientemente, mas inconscientemente você olhou e falou, pô, interessante. É aí que a gente volta naquela primeira frase que a gente falou no início da aula, que a diferença de um produto que a gente ama e um produto que a gente tolera tá nas microinterações. Ou seja, você pode muito bem criar um produto que funciona super bem, funciona 100%, que tenha microinterações, porém, são microinterações comuns, básicas, que não vão criar nenhuma experiência a mais, né? Nenhuma experiência acima da média. Então, a partir do momento que a gente pode melhorar a experiência do usuário através de microinterações, aí as empresas começaram a abrir os olhos e falar, não, peraí, vamos focar nisso aqui. É exatamente nesse ponto que o motion designer entra. É o motion designer voltado para trazer vida às microinterações. Chega de papo, né? Então vamos entrar aqui na prática. Vamos supor que a gente tem uma empresa e essa empresa tem um aplicativo e tem diversas microinterações. Dentre dessas microinterações, a gente tem um botão de download, que seria essa aqui, né? Eu tô aqui com 3 estados desse botão de download. O primeiro, que tem a setinha para baixo, clássica, que todo mundo sabe o que significa. Clicou, ela se transforma num X, a barra de progresso vai preenchendo aqui. Quando termina essa barra de progresso, aparece o check mark, comunicando que você baixou o arquivo, que foi bem sucedido. Então acontece o quê? Essa empresa, ela faz esse corte seco. Você clica na setinha, na mesma hora já vai para o X. A única coisa animada que tem aqui é o progresso de download. E aí depois, quando termina, também corte seco para o checkmark. Então eu quero que o motion designer agora pegue essa microinteração e faça alguma coisa interessante. E qual é o papel do motion designer? É exatamente fazer uma animação que vai transmitir continuidade entre esses estados. O que eu vou fazer de animação para haver uma transição entre a seta e o X? Eu já penso aqui, vamos fazer algo bem
tranquilo, bem básico, pra gente começar de baixo, minimalista. Primeira coisa, ao clicar, ele vai fazer um highlight azul comunicando que foi clicado, ou tocado, né, se for num smartphone. Assim que ele for clicado, a seta vai ter um impactozinho que vai jogar ela um pouco para cima e aí ela vai cair. Ela vai cair saindo da área desse círculo, esse círculo vai ser uma máscara, e aí a seta saindo vai entrar o X de cima para baixo. O X, quando frear, eu vou colocar um pequeno overshoot também, tá? Para dar um pouquinho mais de organicidade. Assim que o X entra, começa o progresso, bonitinho, e depois desse progresso o X vai sair para baixo. Isso aqui vai ser uma máscara também para o X, vai sair para baixo. E nesse momento que ele sai, o checkmark vai ter uma animação de entrada com Trim Paths, aparando aqui esse caminho, entendeu? Vai ser basicamente isso, então vamos começar. Primeiramente, vou criar aqui uma composição de 1080 por 1920, 60 frames por segundo, porque se aproxima mais do que a gente vê no aplicativo. E também, vamos botar aqui 5 segundos, que eu acho até demais, mas bota 5 segundos. Dá Enter. Primeira coisa que eu vou criar um BG branco. Vou até escrever aqui, ó, BG, colocar o cadeado para a gente não mexer nele. Vou dar um fit de 100%. E aí vamos pegar o primeiro ícone, o primeiro estado, que é exatamente o path cinza e a seta download. Ctrl C, Ctrl V, vou dar Ctrl Home para centralizar tudo e vamos começar então a nossa animação. Como eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer é a partir de 1 segundo mais ou menos, que vai ser onde vai rolar o toque, eu vou pegar a seta de download, botar um keyframe de posição e eu quero fazer com que ele vá para cima, tum, né? Como se fosse uma pancadinha, tum. Então bota uns 10 frames, lembrando eu estou em 60 FPS, então 10 frames em 60 FPS é 1/6 do segundo. Vou botar aqui para ir um pouquinho para cima, mais ou menos aqui, legal. E aí Shift Page Down 2 vezes, ou seja, 20 frames depois, a seta vai sair de cena. Tranquilo? Vou dar F9, vamos dar um preview para ver como é que tá essa animação, ó. Legal. A gente vai ter que mexer na curva gráfica para comunicar exatamente o que a gente quer comunicar. Aqui entra exatamente o nosso conceito aí de timing spacing, que eu falo bastante nas aulas. O que eu quero comunicar? Como eu falei, clicou, pancada. Sem a pancada, a gente tem pouca aceleração ou quase nada. Então a saída desse primeiro keyframe vai ser sem aceleração. Quando ele vai chegando lá em cima, ele vai diminuindo de velocidade porque a gravidade estaria puxando para baixo. Então aqui eu vou colocar uma curvinha de 78, mais ou menos 80. Aí ele vai começar a cair, também aceleração. Bota aí em torno de 77, 80. E também não vai ter curva de desaceleração na entrada do último keyframe, porque ele está saindo de cena, tá? Aqui, ó, tum. Então, olha lá. Você vê que só esse pequeno ajuste na nossa curva gráfica, a gente já deu outro toque. Beleza? Ótimo. Agora, como é que a gente vai fazer para o X entrar? Eu quero dar uma ilusão de que o X e a seta estão, de uma certa forma, conectados. Então, eu quero criar o mesmo timing e o mesmo spacing da entrada do X sendo igual, né? O mesmo timing spacing da seta. Então, vamos pegar mais ou menos aqui, ó, do segundo keyframe da seta para o terceiro, a gente vai fazer a entrada do X. Então vamos chegar aqui nos ícones, pegar o X, ó, X parar, Ctrl C, Ctrl V, vou tirar aqui a curva gráfica. Beleza, o nosso X está aqui. Se liga o que a gente vai fazer, vou dar um zoom, vou apertar P, Position, já vou dar F9, tá? Essa posição onde o X se encontra agora, que eu vou dar até Ctrl Home para garantir que ele está no centro, mas ele está. Esse keyframe é a posição final do X, beleza? Então esse keyframe vem para cá, ó. Você arrasta com o Shift pressionado que ele vai dar um cliquezinho aqui, um snap. E é exatamente nesse ponto eu vou clicar e arrastar o Y até ele sair de cena. Eu colocaria mais ou menos aqui, ó, imagina um círculo aqui em cima, eu vou colocar o X no meio desse círculo. Então eu boto mais ou menos aqui. Legal. Tá. Agora vamos fazer a mesma curva gráfica. Vou dar F9. É claro que para isso você pode usar um script que eu uso bastante, que é o chamado Easy Copy. Tá? Aqui eu vou fazer na mão, mas esse Easy Copy é muito interessante, que você vem aqui, ó, Copy, vem aqui, Easy. Então, depois você pesquisa aí, ó, que aí ele já vai colocar a curva bonitinha, tá? Mas vamos fazer na mão. Chegar aqui, ó, lembra, ele tá caindo, a gente botou em torno de 77, né, mais ou menos. Vou botar aqui, ó, 76, e também não vai ter a curva de saída. Então aqui, teoricamente, ó,
ele tá... Se você pegar aqui, ó, você vê que ele parece que tá com parentesco ali, né? Legal. Porém, a entrada do X, a gente vai utilizar aqui alguns princípios de animação. Essa parada do X, eu quero colocar um pequeno overshoot, porque nada para abruptamente. A não ser que seja tipo uma pancada numa parede, mas mesmo assim essa pancada na parede você vai e volta um pouco. A única forma de você parar de forma abrupta, por exemplo, você com um imã super potente, bota uma bola de metal, a bola de metal vai pro imã, bum, já cola, entendeu? Que não é o que a gente quer fazer aqui, certo? Então vamos criar um overshoot. Exatamente nesse ponto aqui eu vou dar Shift Page Down, 10 frames, vou dar Ctrl C, Ctrl V para colocar esse keyframe aqui, vou voltar pro anterior, e nesse daqui eu vou colocar exatamente até onde eu quero esse overshoot, mais ou menos aqui assim, ó, por exemplo. Botei um pouquinho para baixo. Tranquilo? E novamente eu vou ter que mudar a curva gráfica, que eu mudei lá, mas agora eu vou colocar um F9 aqui, por quê? Como eu estou fazendo overshoot, ele vai desacelerando e volta. Entendeu? Aqui, ó. Tum. E aqui também tem que ter, ó. Veja que ao mudar essa animação colocando overshoot, agora o X ele tá entrando um pouco antes da seta sair, tá vendo? Tá perdendo aquela ilusão de parentesco. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa galera, vou botar Alt para a direita, 1, 2, 3. Aqui, ó. Né? Agora acho que foi, né? Legal. Vou botar um pouquinho mais de tempo. Acho que eu vou botar menos overshoot. Só assim. Beleza. Bem, o X está animado. Aí agora, quando o X entrou, vai começar o progresso. Então, no último keyframe do X, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai duplicar o path cinza. Esse path cinza a gente vai pintar de azul, esse azul aqui. E vamos colocar aqui o nome, né? Aperta Enter, bota path azul progresso. Aperta U 2 vezes para a gente chegar em Add e colocar aqui o Trim Paths, para a gente aparar o caminho. A gente vai animar o aparo desse caminho. Então a gente vai chegar no End, está em 100%, tira, 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 vai até 0. A gente vai animar aqui de 0 até 100. Então, colocou o keyframe, F9, eu quero que esse progresso termine em 2 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, então, a gente está com 100%. Beleza? Então, vamos ver o que aconteceu agora. Legal, né? Pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente vai botar a máscara nesses elementos para eles só aparecerem dentro do círculo, tá? Mas antes, eu quero solucionar a barrinha aqui de progresso. Então, primeiramente, eu colocaria aqui um pouquinho mais, né, uma curva um pouco mais acentuada. 60, talvez, ó. Você poderia muito bem fazer dessa forma. Funciona, tá? Ali, ó. Tum. Legal. Agora, para dar um pouquinho mais de realismo, como isso aqui não se trata de uma animação que vai ser implementada diretamente, porque se fosse, eu não ia nem colocar Easy Easy aqui, beleza? Mas, como a gente está fazendo aqui de uma forma um pouco mais lúdica, eu vou colocar um keyframe exatamente na metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um keyframe exatamente aqui, porque eu quero fazer uma pequena simulação como se a internet tivesse dado uma travadinha, aí ficou um pouco mais lento, depois ele continua. Tá? Então eu quero diminuir a velocidade nesse ponto. Então eu vou chegar aqui, dar F9, né? Então, ó, teoricamente já estaria funcionando. Só que eu não quero que essa diminuição da velocidade vá até 0. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir um keyframe velocity. Tenho que colocar uma velocidade nesse keyframe. Então seleciona ele, Ctrl Shift K, e aqui a gente vai botar o seguinte, bota em torno de 20% por segundo de velocidade nesse ponto. Aqui, ó. Tum, tum, tum. Acho que vou botar um pouco mais, hein? Vou botar 30. Opa, 30. E talvez eu acho que vou botar até um pouco mais de influência. Vou botar um pouco mais de influência aqui também, ó. Botar 45.
o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o timing, eu vou aumentar o tempo. Vou botar 10 frames a mais aqui, ó. 10 frames, Alt Shift para a direita. Pega esse último também, Alt Shift para a direita. Pronto. Legal. Bem suave, bem tranquilinho. E aí, quando termina o progresso, a gente vai fazer é a animação do checkmark. Mas antes, vamos botar logo essa máscara, cara, porque tá me irritando isso aí. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou aproveitar o Path cinza, vou dar Ctrl D, vou chamar isso aqui de Matte 01. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, vou tirar o stroke e vou colocar um fio. Por quê? Para eu usar como matte, para usar como máscara, eu preciso ter uma área preenchida. Vamos então, coloquei vermelho só para a gente ver bonitinho. Vou tirar a visibilidade dele. E agora a gente vai chegar nos nossos ícones, por exemplo, aqui na seta, e vamos inserir o efeito chamado Set Matte. Aqui, ó, Set Matte. Clica 2 vezes. E aqui no Set Matte, eu vou chegar Take Matte from Layer, vou pegar o Matte dessa camada aqui, ó, Matte 01. Você vê que, olha lá, já funcionou. E eu vou simplesmente pegar esse efeito, Ctrl C, e vou dar Ctrl V no X. Pronto, olha lá, ó. Pronto, já solucionou essa questão. Agora, lembrando que se você estiver implementando, aliás, se você estiver criando isso aqui voltado para implementação, ou seja, você renderizar em código e tal, eu não recomendo usar o Set Matte porque não tem compatibilidade com esse efeito de Set Matte. Aí você vai ter que usar aqui o Track Matte, porque aí o Track Matte ele é compatível com o render em código, tranquilo? Pois bem, tendo feito isso, agora a gente vai para a animação do checkmark. Então a gente vai chegar aqui, exatamente quando termina, que é aqui, ó, eu vou fazer o X indo para fora, coloco um keyframe, Shift Page Down 2 vezes talvez, né? O X vai sair de cena. Vou chegar aqui na curva gráfica, vou fazer uma entrada aqui de 73, não sei, ó. Pode ser. Legal. E aí assim que ele sai, mais ou menos aqui, a gente vai entrar com o checkmark. Então vou pegar aqui o nosso check, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Home para centralizar. E agora chegou a hora da gente animar o nosso check. Vamos chegar aqui, aperta U 2 vezes, a gente vai simplesmente usar o Trim Paths novamente. Chegar aqui no End, bota em 0, keyframe, e aí tipo, a composição tá acabando. Eu vou botar mais tempo aqui de composição, mais 2 segundos, mais ou menos. Tranquilo. Vamos botar aqui o quê? 1, 2, 3, por exemplo. Vamos ver se fica legal essa animação acontecendo em meio segundo. Coloquei aqui uma curva bem acentuada, entrando aqui no segundo keyframe. Vamos ver. Mas ficou legal, né? Poderia botar mais 10. Legal. Ótimo. Como eu aumentei aqui a composição, nosso BG não acompanhou, né? Então, vem cá, BG. Valeu. Vamos lá. Ótimo. Agora vamos ver como é que ficou tudo? Tum. Muito legal. Bem minimalista, nada assim tipo ó, mas muito mais interessante do que fazer um corte seco. Não precisa fazer muita firula, nem sempre precisa de firula. Na verdade, a firula é muito mais específico do que algo mais básico, mais minimalista, entendeu? Lembrando que eu esqueci aqui daquele flashzinho azul para comunicar que foi clicado esse botão. Então eu vou fazer exatamente aqui no início, ó, no primeiro keyframe de todo mundo. Eu vou chegar, vamos pegar aqui, ó, o Path cinza, vou dar Ctrl D. Vamos pegar o azul, esse aqui, ó, vou dar Ctrl C. Esse aqui a gente vai botar assim, ó, Highlight 01. E aí vou botar o fio da mesma cor, bonitinho. Poderia ser outra, mas acho que funciona assim, né? Vou tirar o stroke, legal. E eu vou colocar ele abaixo do Path cinza, para ele ficar só ali dentro do stroke. Legal, agora vamos animar. Eu vou simplesmente aqui animar a opacidade, sem mistério. Então exatamente aqui, ó, vou botar 0. Então uns 2 frames antes, ó, page up, 1, 2, a gente coloca um keyframe.
page down 2 vezes, 1, 2. Aqui ele vai para, vamos supor, 65. Vamos voltar para o primeiro, ele está em 1%, é para ir para 0. Então, clicou, shift page down, 10 frames depois, volta para 0. Tranquilo? Aqui, ó. Tum. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. 15 frames. Legal. Acho que ficou interessante, né? Agora vamos ver como é que ficou tudo? Tum. Muito bom. Eu ainda acho que aqui no progresso eu tiraria um pouco de velocidade, porque como a gente colocou um time um pouco maior, eu acho que a gente pode dar uma ousada. Pode ser, né? Legal. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado. Essa aula aqui foi como se fosse uma síntese da primeira e segunda aula do nosso módulo de microinteração do treinamento completo que a gente oferece de UX Motion Design. Eu vou colocar o link desse treinamento completo, provavelmente agora as vagas não estão abertas, porque a gente abre de vez em quando, mas se você quiser já conhecendo como é que é esse projeto, o link está na descrição do vídeo, beleza? Não se esquece de clicar em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos com tudo. Aquele abraço, meu nome é Pedro Aquino e te vejo na próxima aula.